Deixo claro, quando se fala em ministro Fachin, ele foi o responsável por tornar Lula elegível. Numa interpretação de um dispositivo constitucional, o Lula estava preso e o Supremo entendeu que a prisão só poderia acontecer em última instância, na quarta instância. Então ele foi condenado em primeira instância, segunda instância, terceira instância. Todos os placares, por unanimidade, estava cumprindo pena de prisão. Com a reinterpretação do Supremo Tribunal Federal, ele foi para a rua. Mas como ele, Lula, estava em liberdade, mas as condenações estavam valendo, o próprio ministro Fachin, relator de um processo, resolveu tornar o Lula elegível. Então, por 3-2, o Supremo Tribunal Federal não inocentou, simplesmente anulou os julgamentos, voltando para a primeira instância o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Ao voltar para a primeira instância, ele reconquistou a possibilidade de ser elegível. Daí, em setembro de 2021, o ministro Barroso, por portaria, resolve convidar algumas instituições, entre elas Forças Armadas, a participarem de uma comissão de transparência eleitoral. As Forças Armadas não se meteram nesse processo, foram convidadas. Ao serem convidadas, nós temos um comando de defesa cibernética, como acredito que todos os chefes, todos os países o têm também. E, como foram convidados, começaram a trabalhar para apresentar soluções, sugestões, para que o ocorrido nas eleições de 2018 não viesse a ocorrer novamente. Continua então o senhor Barroso me atacando. Deixe bem claro, por que o senhor Barroso foi escolhido pelo governo do PT para ser ministro do Supremo Tribunal Federal? Porque ele trabalhou para que o terrorista César Battisti ficasse no Brasil. E no último dia do presidente Lula, em 2010, o Battisti ganhou a condição de refugiado no Brasil, graças ao trabalho dele, Barroso, que era advogado naquela época, e o terrorista César Battisti permaneceu no Brasil. Graças a isso, certamente, ele ganhou confiança do Partido dos Trabalhadores e foi indicado para o Supremo Tribunal Federal. Então, essa acusação que eu vazei dados, o inquérito, que é ostensivo, não tem qualquer classificação sigilosa, é uma acusação simplesmente infundada. Carece de base, de amparo legal. É uma acusação mentirosa. Nada existe no inquérito. O inquérito, como disse, como próprio depoimento do delegado encarregado mesmo, da Corregedoria da PF e da Procuradoria da Câmara, dizendo que o inquérito não tinha qualquer classificação sigilosa. E se tivesse, estava errado. Porque quando se fala em eleições, se vem à nossa cabeça a transparência. E o senhor Barroso, também com o senhor Fachin, começaram a andar pelo mundo me criticando, como se eu estivesse preparando um golpe por ocasião das eleições. É exatamente o contrário o que está acontecendo. O Barroso, nos Estados Unidos, faz uma palestra como se livrar de um presidente. Ele era do Tribunal Superior Eleitoral e do Supremo Tribunal Federal. A gente não tem notícias de
pessoas que ocupam essa corte, nos países que tenha, que fiquem falando, dando entrevista, dando palestras e colocando a sua opinião pessoal sobre este ou aquele governo. Lamentável a ação do ministro Barroso pelo mundo, que isso atrapalha o Brasil. Repito, os senhores nunca ouviram uma só palavra minha de censurar a mídia, de derrubar a página de alguém que me critique, de prender deputado. Nunca mandei prender nenhum deputado. Quem prendeu foi outro colega deles, Alexandre de Moraes. E depois, também, Cid. Boa noite, ministro. Com as informações que a gente tem até agora, dá para saber se a gente vai ter resultado hoje ainda ou só amanhã? E a outra coisa é, quem é que faz a manutenção do supercomputador que o senhor mencionou? É a própria equipe do TSE ou alguma empresa terceirizada? Obrigado. Eu vou pedir ao nosso secretário de Tecnologia da Informação, José, se você puder comparecer ali ao microfone e explicar. Quer dizer, houve um problema de infraestrutura que a Oracle estava atendendo, mas eu não gostaria de dar uma explicação equivocada. Portanto, José, por favor. Boa noite. Esse computador ele é instalado por meio de um serviço. Ele faz justamente esse papel da nuvem computacional, ou seja, é um supercomputador que ele é contratado por uma empresa, no caso a empresa é a Oracle. Ela instala esse computador e mantém ele em funcionamento. É um serviço justamente e não é uma aquisição, portanto, a manutenção, a conservação, o suporte, o bom funcionamento do equipamento é de responsabilidade da empresa. Sim. Não é propriamente uma terceira, é uma contratação de um serviço, como explicou o nosso secretário, ok? Bem, não é o Tribunal Superior Eleitoral quem conta os votos. É uma empresa terceirizada. Acho que nem precisava continuar essa explanação aqui. Nós queremos, obviamente, estamos lutando para apresentar uma saída para isso tudo. Nós queremos confiança e transparência no sistema eleitoral brasileiro. Boa noite, ministro. Aqui, uma reunião com o ministro Fachin, com alguns dos senhores ou representantes, alertando-os contra acusações levianas. O que eu estou falando aqui não tem nada de leviano. Esse inquérito, tenho cópia comigo, e quem, porventura, quiser ter acesso dele, eu forneço a cópia. Que, repito, não tem qualquer classificação sigilosa o que está dentro dele. É que eu já falei. Fachin assina acordo do TSE com entidade estrangeira para observação das eleições. Eu peço aos senhores, o que essas pessoas vêm fazer no Brasil? Vêm observar o quê? Que o voto é totalmente informatizado. Vem da área de legalidade. Vem dizer que tudo ocorreu numa normalidade. Eu teria dezenas e dezenas de vídeos para passar para os senhores por ocasião das eleições de 2018, onde o eleitor ia votar e simplesmente não conseguia votar. Ou quando ele apertava o número 1 e depois ia apertar o 7, aparecia o 3 e o voto ia para outro candidato. O contrário, ninguém reclamou. Temos quase 100 vídeos de pessoas reclamando que foram votar em mim e, na verdade, o voto foi para outra pessoa. Nenhum vídeo de alguém que foi votar no outro candidato e, porventura, apareceu o meu nome. Nós queremos é corrigir falhas. Nós queremos transparência. Nós queremos democracia de verdade. Agora, eu estou sendo acusado o tempo todo, Barroso, Fachin, Alexandre de Moraes, como uma pessoa que quer dar o golpe. Eu estou questionando antes, porque temos tempo ainda de resolver esse problema. Com a própria participação das Forças Armadas,
que foram convidadas. Quai, seu app de vídeos curtos.